Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. Sábado, dedicado a Nossa Senhora, neste dia de Santo Antônio Maria Claret, com muita alegria nós nos reunimos para meditar o Santo Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, Senhor, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos a armadura do cristão, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sábado, dedicado a Nossa Senhora, rezemos esta Ave Maria, para que a Virgem Maria nos ajude a ouvir nesta palavra de Deus, colocá-la em prática em nossa vida. A Virgem Maria, que meditava tudo em seu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. São Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 9. São Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Você pode parar este vídeo para colocar na passagem e acompanhar conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Neste mesmo tempo, contavam alguns dos que tinham acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados desse modo? Não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ainda ocupe inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos, caso contrário mandarás cortá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, os nossos pecados sejam perdoados. Louvor a vós, ó Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um convite à conversão. E também tem a parábola da figueira estéril. Então, vamos meditar um pouquinho este Evangelho. Aqui, eles vão contar a Jesus o que Pilatos fez com certos galileus, cujo sangue ele misturou com os seus sacrifícios. Então, Pilatos fez isto com esses galileus, e eles, até no espírito mais nacionalista, judeu, israelita, talvez esperem que Jesus vá dizer: foi um absurdo isso que Pilatos fez,
E Jesus não entra no mérito, não entra na questão de uma discussão política, num discurso nacionalista. Jesus, pelo contrário, Jesus faz uma reflexão mais profunda e maior, chamando eles à conversão, porque também eles tinham uma visão que era chamada teologia da retribuição, que eles acreditavam que tudo era consequência, até as situações de castigo, como a consequência de um castigo por causa de um pecado. E nós vemos nas Escrituras determinados exemplos que contrapõem isso, essa visão retributivista de retribuição, como o exemplo de Jó. Jó era um homem justo, no entanto sofreu inúmeros castigos e foi recompensado por Deus pela sua fidelidade, pela sua perseverança. Então, na verdade, nosso Senhor está dizendo algo mais profundo. Vocês pensam que aconteceu isso com esses galileus que Pilatos sacrificou porque eles eram maiores pecadores do que todos os outros galileus? Não, se vocês não se converterem, morrerão do mesmo modo. E Jesus conta uma catástrofe que aconteceu quando caiu a torre de Siloé e morreu 18 homens. E Jesus fala, vocês pensam que aqueles 18 homens que morreram foram mais culpados do que os demais habitantes de Jerusalém? Então, nosso Senhor está dizendo uma coisa interessante. As catástrofes naturais, as tragédias, as desgraças que ocorrem, que podem se suceder, a gente vive um tempo de pandemia, então em que morrem pessoas, não necessariamente elas implicam em dizer que aquelas pessoas que morreram são pessoas menos merecedoras do que nós que estamos vivos, do que nós que estamos sobrevivendo diante desta pandemia. Não quer dizer que nós somos melhores do que essas pessoas. Não. Mas o que isso quer dizer? E isso nosso Senhor fala nesse evangelho. Quer dizer que é um convite à conversão. Então, muitos santos morreram nesta pandemia, por conta desta pandemia. Outros santos continuam vivos. E a vida vai continuando. Infelizmente tivemos perdas, triste pelas perdas que tivemos. Felizmente tivemos muitas recuperações e a vida vai seguindo esse ciclo. E quem foi não é menor do que quem ficou, ou seja, nós que ficamos, nós não somos melhores do que quem foi. Nosso Senhor quer dizer isso, mas nós somos chamados à conversão. Tal como nosso Senhor fala neste evangelho, citando o caso que aconteceu com a torre de Siloé, citando o caso desses galileus sacrificados por Pilatos, todos nós somos chamados à conversão, à penitência. Senão nós morreremos do mesmo modo, ou seja, se nós não nos convertermos, nós teremos a ruína que a gente tanto fica apontando e se debruçando a respeito do que ocorreu com os outros. Então é preciso conversão. Jesus está nos chamando aqui a conversão, a penitência. O que é se converter? É renunciar ao mal e abraçar o bem. É deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Aquilo que está na lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus, que ensina a igreja no catecismo, até explicando sobre os mandamentos da lei de Deus, aquilo que está na lei natural. Então, é isso que nós devemos praticar. Evitar o mal e fazer o bem. E isto diariamente, isto é conversão. Então nós devemos buscar isso, a conversão. E essas tragédias são cursos que ocorrem da lei que Deus colocou na natureza. O pecado original rompeu essa ordem natural. E a natureza está sujeita a leis físicas, que a ciência explica. Então por isso que acontece furacão, por isso que acontece tsunami, por isso que acontece vulcão, por isso que acontece terremoto, por isso que acontece tantas tragédias naturais. São as leis físicas no qual nós estamos imersos e que fazem parte da criação. Por isso que nós devemos cuidar da criação. Ao invés de querer colocar a culpa em Deus, ao invés de querer culpar aquelas pessoas que morreram de tragédias porque são mais pecadoras, nós devemos entender que as leis naturais, as leis da natureza têm um ciclo que Deus colocou, que o homem rompeu essa ordem inicial pelo pecado original e que a ciência explica o ciclo das leis da física, da química, as leis da natureza.
E que essas leis, elas têm um ciclo, e por isso que acontecem essas tragédias que muitas vezes nos sobrevêm. E por isso que nós devemos cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente. E devemos também nos converter. Os acontecimentos que acontecem hoje, que estão nos sobrevindo hoje, é um chamado urgente à conversão. E por fim termino a respeito da parábola da figueira estéril. O agricultor que esta parábola que Jesus conta é o pai. O pai planta essa figueira na sua vinha e vai buscar fruto e não encontra fruto. Nós não damos frutos muitas vezes. Aí diz ao viticultor, o viticultor é Jesus. Eis que há 3 anos que não venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Corta-o para que ainda ocupe inutilmente o terreno. A gente fala da misericórdia de Deus, mas a gente não deve esquecer que Deus é justiça e Deus vai cobrar os frutos a nós. Mas o viticultor, que é nosso Senhor, intercede por nós. Se eu deixar ainda este ano e eu cavarei em redor, ele deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos, caso contrário, mandarás cortá-la. Ou seja, essa parábola mostra a paciência de Deus conosco. Deus vai nos dando chance. Jesus, nosso advogado, intercede por nós e vai intercedendo ao Pai por nós. Dê mais uma chance, eu vou adubar, vai que aquela pessoa se converta, vai que aquela pessoa faça penitência, vai que aquela pessoa, com eu adubando, se volte para vós, produza frutos. Então, isso mostra o mistério da paciência de Deus conosco. Por isso, esse evangelho de uma forma especial nos chama a conversão, porque mostra que nós não devemos abusar da misericórdia de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, não abuse da misericórdia de Deus. Se arrependa verdadeiramente para produzir os frutos que Deus espera de você, porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça e Ele vai cobrar esses frutos. Aproveite esse tempo de paciência de Deus que Deus nos dá para se converter mais, para se voltar mais para Deus, para amar mais a Deus, para amar mais o próximo, para fazer o bem, para seguir um itinerário de amor e para evitar o mal, para cuidar da criação. E não tenha dúvidas que Jesus conseguirá os frutos que Ele espera de nós. Esse adubo que Jesus muitas vezes coloca em nós são as dores, as cruzes que nos sobrevêm para que a gente se converta. Por que muitas pessoas se voltam para Deus na desgraça? Porque Jesus se usa disso também para a nossa conversão. É muito mais fácil uma pessoa se converter na desgraça do que na bonança, na alegria. Na alegria, facilmente a gente pode se esquecer de Deus. Lógico, não é a alegria cristã que nós devemos ter sempre em nós, que é fruto do Espírito, mas essa alegria temporal das coisas corriqueiras do cotidiano. Então facilmente a gente pode se esquecer de Deus. Por isso que às vezes quando a gente está passando por uma provação financeira, por um problema de saúde, por uma situação de dificuldade de família, a gente se volta mais a Deus. Talvez seja ali Deus te chamando à conversão, que você na abundância de bens não iria conseguir enxergar. Talvez seja ali o adubo que Jesus está realizando para apresentar seus frutos no tribunal de Deus. Por isso, que não sejamos cortados da vinha do Senhor. Deus quer a salvação. O corte da vinha do Senhor é o inferno. E nós seremos salvos sim se nós produzirmos frutos. E os frutos são as virtudes, aquilo que nos santifica, que é a prática no bem, a constância no bem, isso que são as virtudes. E nós somos chamados a colocá-las em prática, a produzir esses frutos. E o adubo que o Senhor faz em nós são as cruzes diárias, são os sacramentos, são todos os meios que nos levam a se converter ao Senhor e a fazer penitência, a renunciar ao mal e abraçar o bem. Que Deus possa nos conceder esta graça de uma profunda conversão para uma vida na graça, para uma vida no Espírito, para uma vida sobrenatural de intimidade com o Senhor. Para isso, recorremos à Virgem Maria, que é o porto seguro da nossa salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Contemple essa passagem
formulando o compromisso de se converter mais ao Senhor. O que você precisa renunciar de mal na sua vida e abraçar de bem para se converter ao Senhor. E deixe com que Jesus possa lhe adubar nas tribulações, nos sofrimentos, buscando uma vida na graça para que você possa produzir frutos, para que quando Deus lhe chamar, você compareça diante do tribunal do Senhor com frutos para a vida eterna. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II, Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena de São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha e Santo Antônio Maria Clarete, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Então, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações, porque quando você e curta as nossas publicações, porque quando tem muitas curtidas, o YouTube entende que aquele assunto tem muita relevância e coloca para mais pessoas acompanharem. Então, você ajuda a evangelizar curtindo as nossas publicações. Que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora interceda por nós. Como dizia São João Bosco, não deixe passar um sábado sem fazer um obséquio a Nossa Senhora, sem fazer uma oração a Nossa Senhora, sem honrar, sem se voltar a Nossa Senhora. Que ela interceda por nós para que possamos produzir frutos e nos converter ao Senhor. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.